Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo vamos continuar discutindo a relação entre Estado, religião e secularização. Vocês já devem ter percebido que, na verdade, eu já misturei aqui o conceito de secularização com o conceito de laicidade, porque é quase impossível falar de secularização sem mencionar ou sem falar de laicidade. Esses dois conceitos, na verdade, eles caminham juntos. Costuma-se fazer uma separação, uma diferenciação entre esses dois conceitos. E eu vou fazer aqui uma diferenciação bem básica. É claro que isso é muito mais aprofundado do que o que eu vou falar aqui. Nos outros vídeos nós vamos aprofundar o conceito de laicidade, por exemplo. Na verdade, costuma-se dizer que laicidade é a separação entre igreja e Estado. Isso significa que as normas, as regras, as leis discutidas e ditadas pela sociedade já não estão mais sob o julgo ou embaixo das decisões das regras religiosas. E a secularização é outra coisa. A secularização é a perda da importância da religião na sociedade, o que a gente já discutiu no vídeo anterior. Como nós vínhamos falando a respeito da participação política dos grupos religiosos, queremos deixar claro que não há nenhum problema dos religiosos, de pessoas ligadas à religião, participarem da vida política. Não é problema que um pastor, um padre, uma ialorixá, um babalorixá, alguém que seja muçulmano ou judeu, participe da vida política, que seja eleito e participe politicamente. O problema acontece quando essa pessoa, ao assumir um cargo público, passa a não mais defender a atividade pública, a defender os interesses públicos e se preocupa apenas em defender os interesses do seu grupo religioso. O problema é quando esse político religioso entende que o Estado é uma extensão do seu grupo, é uma extensão da sua igreja, e ele quer fazer no Estado aquilo que ele faz no seu próprio grupo religioso. O problema é quando um político religioso assume um cargo, ele querer colocar os parâmetros religiosos, valores religiosos, como sendo modelo para toda a sociedade. Então ele pensa o seguinte: aquilo que é bom para o grupo religioso é bom para a sociedade. E não é bem assim. Nem tudo que é bom para o grupo religioso é bom para a sociedade. Nesse sentido, como nós também já havíamos falado, os direitos de qualquer cidadão independem de sua participação em um grupo político. Quer dizer, os meus direitos eles não estão atrelados a fazer parte de uma agremiação religiosa. Isso acontece em países, em sociedades teocráticas, em que o cidadão não tem o direito de escolher a que grupo religioso ele quer pertencer. Mas aqui no Brasil, a cidadania não está atrelada a pertencer a nenhum grupo religioso. Como nós falamos, os valores religiosos eles não podem se tornar universal, eles não podem se tornar um parâmetro para toda a sociedade, porque eles fazem parte de uma escolha individual. Alguém que participou de um grupo religioso e teve uma experiência com o sagrado, com o transcendente, e essa experiência é muito pessoal. Nós entendemos que essa associação entre a liberdade de culto, a neutralidade política e a associação voluntária pode contribuir muito para que a diversidade seja respeitada na sociedade e a laicidade possa ser uma realidade no nosso país. Numa sociedade em que há liberdade religiosa, há também menos controle do grupo religioso sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm mais liberdade também de escolha. Ele hoje pode estar em um grupo, amanhã ele está em outro, ele não é obrigado a fazer parte de um grupo apenas. Então a liberdade religiosa dá essa
mobilidade também para que as pessoas possam pertencer aos diversos grupos que ele achar melhor. O Estado, diferente do grupo religioso, tem a função de garantir o bem-estar, de administrar o bem comum, elaborar as normas coletivas. As regras sociais não podem ser resultados de pressão exercidas pelos grupos religiosos. Na atualidade, no Brasil, nós estamos mais para uma sociedade que promove, que reconhece a liberdade religiosa e muito menos para uma sociedade eminentemente laica. Então podemos dizer que no Brasil temos liberdade religiosa, mas ainda estamos longe de sermos um país laico. O receio também, quando falamos sobre laicidade, é o Estado ser controlado por grupos fundamentalistas, sejam eles cristãos ou de qualquer outra agremiação religiosa. Porque o fundamentalismo, em geral, ele não se abre para o diálogo, ele não se abre para o reconhecimento da diversidade. Essa visão radical fundamentalista se configura em uma maneira de manter o controle sobre a sociedade. Essas são algumas questões que julgamos importantes. No próximo vídeo nós aprofundaremos mais esse debate. Até lá!